Vocês devem se lembrar que na semana passada, ou talvez na outra, não sei direito, eu li para vocês um artigo que eu tinha mandado ao Diário do Comércio, que terminava dizendo assim, que a Guerra Fria foi em grande parte um fingimento, uma armação, porque ali nenhum dos dois lados estava a fim de destruir o adversário. Quer dizer, o comunismo tinha por finalidade destruir aqui a democracia capitalista, mas o contrário, a recíproca não era verdadeira. A elite ocidental não queria destruir o comunismo, mas fundir capitalismo e comunismo, porque esse foi sempre, essa foi sempre a política da sociedade fabiana, que é, vamos dizer, a influência mais poderosa sobre toda esta elite capitalista, entre aspas, ocidental. Mas que, tendo sido assim, a situação já não era mais a mesma. Então eu terminava dizendo o seguinte: a Guerra Fria foi em grande parte puro fingimento. A elite ocidental concorria com o comunismo sem nada fazer para destruí-lo. Ao contrário, ajudava-o substancialmente. Putin não é um concorrente, é o inimigo de verdade, cheio de rancor e sonhos de vingança. A verdadeira Guerra Fria só agora está começando e ela já veio quente. A concorrência entre capitalismo e socialismo foi um véu ideológico para o uso das multidões, mas a luta entre Oriente e Ocidente é para valer. Bom, não passou uma semana, eu tinha escrito isso, e saiu aqui no World Net Daily um artigo do Michael Maloof, dizendo: nova Guerra Fria emergindo entre os Estados Unidos e a Rússia. E aqui na campanha do Mitt Romney, ele e o Paul Ryan estão dizendo claramente que a política do Obama para com a Rússia, que o Obama chamado reset, é fazer um reset na relação com a Rússia, falhou completamente. A Rússia está desrespeitando todos os compromissos em matéria de direitos humanos e que só resta uma coisa: tem que engrossar, tem que pôr o peru na mesa e mandar o Putin parar com isso. Então, cada vez está ficando mais claro que a situação é exatamente essa. Você tem aí a Guerra Fria de novo, só que agora em circunstâncias bem piores. Porque você não pode esquecer que quando começa, a Guerra Fria começa quando termina a Segunda Guerra Mundial. Ora, quando começa isso, a Rússia, a União Soviética já estava endividada até o pescoço com os banqueiros americanos, que tinham construído todo o parque industrial do Stalin e que ainda, no fim da guerra, deram um empréstimo especial para a Rússia. Quer dizer, empréstimo não foi doação, na verdade. E com as potências, com os aliados ocidentais, né, como a França, né, o plano Marshall previa o seguinte: os banqueiros americanos davam dinheiro, mas para a reconstrução daqueles países os caras precisavam comprar os materiais aqui, de maneira que o dinheiro ia ser devolvido de alguma maneira. E para a União Soviética eles deram muito mais dinheiro sem condição nenhuma, quer dizer, o dinheiro nunca foi devolvido. Tá certo? Então foi presente, foi coisa de pai para filho. Então, quer dizer, a hostilidade, entre aspas, entre o comunismo e o capitalismo era unilateral. Quer dizer, o comunismo fazia o possível para se expandir para o mundo inteiro e o capitalismo fazia o possível para manter o comunismo dentro dos territórios que ele já havia conquistado. Quer dizer, aquele negócio de... né, os esquerdistas fazem o possível para levar o mundo cada vez mais para a esquerda e os conservadores fazem o possível para conservá-lo exatamente aí. Né? Então sempre foi assim. E ontem mesmo estava lendo num livro do Pierre de Vimarest, que é um dos caras mais informados do mundo, coitado, já morreu, uma conversa que houve em 1943 entre a Lídia Gromyko, que era a mulher do premier russo, e o David Rockefeller, em que ela dizia: olha, Cuba vai ser comunista daqui a pouco, nós já estamos tomando todas as providências para isso. E o David Rockefeller dizia que não, porque o comunismo já tinha acabado, o comunismo tinha falecido, e que agora o futuro da humanidade era a fusão de comunismo e capitalismo. Vocês não esqueçam que aqui, vamos dizer, um alto funcionário da Fundação Rockefeller disse que ela tinha sido criada justamente para fomentar a fusão de Estados Unidos e União Soviética. Então, quer dizer, um lado está querendo briga, mas o outro está querendo um casamento. Então, a Guerra Fria sempre foi assim.
a tal da política da contenção só impedia o avanço militar da União Soviética sobre a Europa Ocidental, mas não impedia o avanço na Ásia, na África, na América Latina, etc. Não fez nada para bloquear isso aí, né? Sendo que no fim da Segunda Guerra, a Rússia estava com as pernas quebradas, e para acabar com o comunismo só bastava fazer uma só coisa: não dar dinheiro. Quer dizer, o comunismo só continua existindo de 1945 em diante graças aos favores da elite capitalista ocidental, da qual eles falavam tanto mal. E isso quer dizer que não houve propriamente um conflito, houve uma concorrência. De uma parte, pelo lado comunista, houve um conflito, sim. Os comunistas estavam a fim de acabar com tudo. Mas o outro lado não. O outro lado queria fundir, né? Mas agora a coisa não está assim. Por quê? Quando caiu o regime soviético, né, caiu também o Partido Comunista. Então sobrou o quê? A KGB. Sempre houve uma concorrência entre o Partido Comunista e a KGB. Vejam vocês, a KGB nunca deixou que o seu orçamento fosse discutido no parlamento russo. Então quer dizer que nem a liderança do partido sabia quanto dinheiro tinha a KGB. A KGB sempre foi um poder autônomo e um poder central da Rússia. A Rússia era o regime não do Partido Comunista, mas da KGB. Quando caiu o regime, caiu só o Partido Comunista. A KGB se fortaleceu. E aí eles começaram, bom, já estavam pensando nisso antes. Falaram, o negócio do comunismo foi para a cucuia, tá certo? Mas nós não queremos ir para a cucuia. Nós queremos ficar, né? Vamos os anéis, mas ficam os dedos. Foi-se o regime, mas vamos ficar nós. A KGB emergiu dali muito mais forte do que antes, tá certo? E investido num novo discurso ideológico que é o eurasianismo. Ora, entre o comunismo e o capitalismo, meu filho, você pode ainda fazer um arranjo, né? Aliás, praticamente toda a economia ocidental é um arranjo entre capitalismo e comunismo, né? O regime que nos governa é o socialismo fabiano, que é aquele socialismo meia-bomba, né? Aquilo que os fascistas realizavam em escala nacional, esse pessoal realiza em escala global. Quer dizer, você reparte o poder entre o governo e meia dúzia de grandes grupos econômicos e pronto, aí vira o clube do bolinha, ninguém mais entra, né? Então, este é o regime que nos governa. Este e não o capitalismo liberal, né? E acontece então que a própria existência do fabianismo mostra que um diálogo, uma fusão entre socialismo e capitalismo é possível. Mas uma fusão entre Oriente e Ocidente não é possível. O eurasianismo é inimigo radical de todo o Ocidente e quer destruir tudo mesmo. Se vocês acompanharam o meu debate com o professor Dugin, que aliás já está à venda pela Vida Editorial, está à venda também no próprio Seminário de Filosofia, e já está sendo distribuído aí na Livraria Cultura e várias outras livrarias, vocês vão ver que os caras não estão a fim de brincadeira e nem de diálogo, eles querem destruir mesmo. Então, o novo mundo do eurasianismo, que é uma criação da KGB, evidentemente, não pode esquecer, o pai do Putin é um oficial da KGB, pô, e ele está sempre nesse meio, é um cara subsidiado pelo governo, que deu para ele um baita instituto com não sei quantos, 200 e tantos assessores para ele fazer o que quiser, espalhar para o mundo o besterol que ele quiser. E ele dentro da Rússia tem uma grande credibilidade. Quando começou o debate meu com o Dugin, logo apareceram os luminários, os especialistas, mas já está cheio de especialistas. O especialista no Brasil é um cara que leu uma notícia ontem na Folha de São Paulo, né? E com isso ele se torna um PhD, né? E daí apareceu um monte, não, esse Dugin não está com nada, esse negócio de eurasianismo não existe, ninguém liga para isso na Rússia. Sim,